Que andar ansioso de nada, se não a Deus tudo levar em grata e súplice oração, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Ansioso de nada, senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra, o vento sopra e me leva de volta o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontrar, o vento sopra e leva de volta pra quem ainda guarda o que sou,
de si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Isso é amor, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da Tua morada, os céus numa noite estrelada. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da Tua morada, os céus numa noite estrelada. A Tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai ligeiro nas asas do vento e pinta multicor um pensamento. Momento, tempo, intento de adorar. A Tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai ligeiro nas asas do vento e fica tão bonito esse momento. Com jeito, tempo, intento de adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda minha vida
proclame o seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso. Graça e paz, amada igreja que nos escuta no seu lar. Que Deus te abençoe, que Deus nos dê graça a todo o seu povo. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor no Salmo 86, do versículo 11 até o versículo 12, que diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Que venhamos, aonde quer que estejamos, ter em mente o que este salmista teve, de glorificar o nome do Senhor para sempre, em todo lugar, em todo tempo. Que Deus te abençoe. Você está nesta noite cultuando com a nossa igreja presbiteriana Redenção. Graça e paz, amados irmãos, amada igreja, que nos acompanha através das redes sociais, através do YouTube. Eu saúdo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar o nosso Deus nesta hora. Hino 63. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal,
te dará o consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, neste exato momento, abrir as nossas Bíblias na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 10. Tiago 4, de 1 a 10, que fala sobre o título da perícope, a origem das contendas. Que diz assim a palavra do Senhor: que os irmãos em casa possam abrir as nossas Bíblias com reverência, onde nós estamos lendo a palavra do Senhor. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com o ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Que o Espírito Santo aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e falar com o nosso Deus neste momento, louvando, adorando e bendizendo o seu santo nome e confessando os nossos pecados diante dele. Pois diariamente pecamos contra o Senhor por pensamentos, por palavras e por ações. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, ó Pai, pela Tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Louvado seja o Teu nome para todo sempre, Senhor. Santo, santo, santo és o Teu nome, Senhor. Não há outro além de Ti, ó Pai. E nesta hora estamos em culto, em momento de reverência, e que cada irmão que está nas suas residências, Senhor, possa estar focado em Te louvar, em Te adorar, em agradecer o Teu santo nome. Agradecemos a Ti, Senhor Deus, por este dia. Te agradecemos pelas bênçãos incontáveis e Te agradecemos, Senhor, que o Senhor nos dá a esta oportunidade, Senhor Deus, de voltar a cultuar na Tua casa, Senhor Deus, na próxima semana, Senhor Deus, se for assim da Tua permissão, Senhor Deus. E que prepare cada irmão, prepare cada um de nós, Senhor Deus, que quando nós voltarmos aqui à Tua casa, Senhor Deus, que possamos voltar mais amadurecidos, Senhor, mais fortalecidos na fé. Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas faltas.
perdoa as nossas transgressões. O Senhor não nos trata segundo os nossos merecimentos, mas pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que nos purifica de todo pecado, que nos purifica de toda injustiça. É através da obra de Cristo, Senhor, que nós temos este privilégio de falarmos contigo nesta hora, Senhor Deus, falando as verdades do Teu Evangelho. Abençoe este culto, Senhor Deus, que seja com a mensagem da Tua palavra, Senhor, que será trazida neste exato momento, Senhor, e que possamos ouvir, meditar, praticar a Tua palavra, Senhor Deus. Quão difícil é levar a Tua palavra na nossa vida prática, pois lutamos diariamente contra a nossa velha natureza, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos nesta hora ouvir a Tua voz atentamente, Senhor. É isto, ó Pai, que Te rogamos e Te agradecemos. Nos prepara para a Tua volta, para a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Amém. O pastor Guilherme, neste momento, trará a mensagem da palavra de Deus. Graça e paz, amada igreja, mais uma vez, abramos nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que foi escrito pelo seu servo Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Este mesmo texto, esta mesma passagem da história de nosso Senhor Jesus Cristo também está escrita em Marcos capítulo 1, do versículo 12 ao 13, resumidamente, e em Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 13. E ambos os três evangelhos, aqui chamados sinóticos, que contam, ou tem uma semelhança maior entre eles, que contam basicamente as mesmas parábolas e histórias, com algumas diferenças entre si, mas são evangelhos mais semelhantes, diferente um pouco do evangelho de João. E aqui o Senhor Jesus Cristo foi tentado, e ele foi tentado, como o texto começa a seguir, foi levado Jesus ao monte. Devemos lembrar do que veio antes,
de ele ser levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. E o que veio antes foi o batismo. Versículo 17 do capítulo 3 nos diz assim: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. O Espírito desceu do céu em forma de pomba, e uma voz do céu respondeu naquele momento: Este é o meu filho, em quem tenho prazer. Você alegra a Deus? As suas atitudes, aquilo que você faz na sua vida de cristão, agrada a Deus, tem agradado a Deus? Ou você tem andado em desobediência a Deus? Você tem entristecido o Espírito de Deus quando a palavra do Senhor nos diz: não entristeçais o Espírito do Senhor? Às vezes a vida do crente está assim. Por causa dos seus pecados, por causa da sua desobediência, ele tem entristecido o nome do Senhor. Ele tem entristecido, ao Senhor. Mas aquele cristão que é obediente, que se empenha em ler a palavra do Senhor, em compreender os mandamentos de Deus e em obedecer estes mandamentos, depositando toda a sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, este agrada o coração de Deus, porque ele também agradou o seu Pai. Todos os servos de Deus que tentaram agradar a Deus sofreram represálias do diabo, sofreram represálias no Antigo Testamento de Satanás, no Novo Testamento do diabo. Todos dois são o mesmo ser, né? O adversário, o acusador, aquele que é o difamador das nossas vidas, o caluniador. Este é o diabo, a qual o Antigo Testamento trata como Satanás, e que na língua grega é traduzido para o nosso português da língua grega como diabo, nosso adversário, nosso caluniador. Quanto mais nos aproximamos da vontade de Deus, quanto mais fazemos aquilo que agrada a Deus, mais somos atacados pelo diabo. Veja a vida de Jó, veja a vida de José, a vida de Davi, a vida de Noé. Todos homens que buscavam agradar a Deus. E quanto mais buscavam, mais atacados eram pelo adversário das nossas almas, o diabo. O Senhor Jesus Cristo, que agradou ao Pai sobre todos os homens, sobre todos aqueles que agradaram ao Pai, o Senhor Jesus Cristo deu prazer em todo o tempo ao coração do Pai, que diz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Cristo não quebrou a lei, em tudo foi tentado, no entanto, não pecou jamais. E aqui nos mostra um exemplo dessa tentação que Cristo sofreu. Aqui temos apenas um pequeno diálogo do que ocorreu após 40 dias e 40 noites de jejum. Irmãos, Marcos, no seu capítulo 1, versículo 12 e 13, nos diz o seguinte. Eu vou ler essa mesma passagem contada de maneira resumida. E ele diz assim: Logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. E em Lucas, eu peço que você abra também, Lucas capítulo 4, os versículos finais, que diz assim: Passadas, versículo 13, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento
oportuno. Então, Marcos nos diz: sendo tentado por Satanás, ele estava com as feras, mas os anjos o serviam. Cristo estava sendo servido pelos anjos. Cristo estava entre as feras. Cristo estava sendo tentado por Satanás. Mateus vai dizer que depois dos 40 dias de jejum, Jesus foi tentado. Lucas acrescenta que ele estava já sendo tentado em todas as coisas pelo diabo. Ou será que não somos tentados a comer, por exemplo, depois de um dia de fome? Cada dia ali seria uma tentação. Marcos nos diz que ele estava entre as feras. Cristo provavelmente estava também tentado a temer as feras. Tantas questões poderiam estar ali no deserto, que tem uma temperatura tremendamente quente durante o dia, às vezes passa dos 50 graus. E durante a noite, às vezes, atinge temperaturas extremamente frias, 1, 2, 6 graus. Em algumas situações até temperatura negativa. Cristo estava numa situação física extrema e também espiritual. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais seremos tentados a cair. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos voltamos contra o diabo, mais afrontamos o diabo, mais afrontamos as trevas. Sabe, 2 times de futebol quando estão jogando, aquele time que está perdendo, que está ali nos minutos de finais, ele se lança contra o seu adversário, tentando ainda, pelo menos, diminuir a vantagem do adversário. Tentando, como o Tiago disse aqui, empatar o jogo. E ele vai com faltas, ele vai com tudo que ele pode fazer para minar o ataque do seu adversário, para não levar mais gols. Ele, quando algum dos seus jogadores leva uma falta, ele segura a bola para que não leve mais gols, e em outros momentos ele tenta fazer com que o jogo ande para que ele consiga pelo menos empatar, né? Assim é o diabo é esse time, o diabo e seus demônios, né? Seus anjos malignos, fazem parte desse time derrotado, que já perdeu a batalha com Cristo, e que está vendo os eleitos de Deus, os filhos de Deus, que andam em obediência, que andam em glorificação do seu nome, vencerem, porque estão dando, apesar das dificuldades dessa vida, prazer ao Pai, estão agradando ao Pai, estão glorificando o nome do Pai. E é contra estes que o diabo lançará com todas as suas faltas, com todas as suas forças, contra aqueles que são crentes nominais, que não leem a palavra de Deus, que não buscam viver a palavra de Deus, mas são apenas de aparência. Estes, o diabo não precisa atacá-los tão ferozmente, porque eles já estão pecando contra Deus. Você é chamado a dar prazer a Deus, a obedecer a Deus, a fazer o rosto de Deus sorrir. Este é o chamado do verdadeiro crente. E diz que depois de 40 dias, versículo 3 de Mateus capítulo 4, o tentador se aproximou de Cristo e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A última frase do versículo 2 é teve fome. As últimas palavras do versículo 2 é teve fome. Depois de 40 dias jejuando, Cristo teve fome.
E o diabo tenta aqui o Senhor Jesus, de maneira a chamá-lo a provar a sua divindade e também a negar a sua humanidade. Cristo é tanto Deus quanto homem. Disse nos estudos sobre o Senhor Jesus Cristo que Ele é 100% Deus, 100% homem. E agora o diabo estava pronto à prova se Ele realmente era Deus, e tentando a negar a sua humanidade ou satisfazer a sua humanidade, e assim ele seria vencido, porque estava agora confiando naquilo que ele havia deixado de lado, se humilhado para viver como um de nós aqui. E caso ele caísse nessa tentação, iriam dizer dele: ele só não caiu porque era Deus. Ele só não caiu como nós caímos porque era Deus. Mas mesmo depois de 40 dias de fome experimentada fisicamente, Jesus Cristo continuou abrindo mão do seu agir divino, do seu poder divino diante do diabo para vencê-lo como um homem. Porque ele sabia em quem podia confiar. Versículo 4, Jesus nos diz assim: Jesus, porém, respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus conhecia bem toda a Escritura. Desde a sua meninice, ele já estava debatendo a Escritura entre os sábios do seu povo, entre os sábios de Israel na sinagoga. E ele cita esta passagem que está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, falando a respeito do povo de Deus, ao qual Deus humilhou, que diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. De toda a palavra de Deus, você, meu irmão, minha irmã, que está na sua casa, pode ser alimentado. A palavra do Senhor é fiel para conosco. O Senhor estava guardando o seu filho. O seu filho estava sendo tentado também a desconfiar da ação de seu pai, a desconfiar da palavra do seu pai, a deixar de lado aquilo que o seu pai já havia dito ao povo de Israel no passado. Mas ele lembra da palavra de seu pai e responde ao diabo dizendo: nem só de pão viverá o homem. Você tem passado por dificuldades, meu irmão, minha irmã, que você é chamado pelo diabo a transformar pedras em pães? Você é chamado pelo diabo a adiantar coisas as quais Deus está dizendo: espere, não vá agora, não vá agora. E as propostas do diabo são sempre de apressar as coisas. Mas ao apressar as coisas, nós vamos agir em desacordo com a vontade de Deus. Ao apressar as coisas, nós vamos talvez mentir, roubar e até matar. Ao apressar as coisas, talvez adulteremos. Ao apressar as coisas, talvez a inveja, a malícia, o engano tome conta do nosso ser carnal e nos faça pecar contra Deus. E nós vamos ver que a pressa que adiantou talvez uma coisa que parecia boa, fez com que aquela coisa se tornasse má, e nós viéssemos a desprezá-la, a rejeitá-la e até mesmo a
sentir o desejo de vomitá-la para fora das nossas vidas. Cristo nos ensina a resistir ao diabo. Conheça a palavra de Deus, confie no Pai, porque da palavra dele comeremos, da sua palavra viveremos. Versículo 5: o diabo tenta o Senhor Jesus mais uma vez. Então o diabo o levou à cidade santa, a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo. Esse era um ponto mais alto do templo. Na sua parte traseira dava para um penhasco muito alto, e o diabo colocou Cristo ali, em cima do ponto mais alto do templo. E o que diz o texto, continuando, versículo 6: e lhes disse: se és filho de Deus, novamente o diabo põe à prova a divindade de Cristo. Atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo estava dizendo a Cristo: se és filho de Deus, pula. Os anjos te sustentarão, você não vai tropeçar nem sequer numa pedra. Você vai sair ileso disso tudo. O diabo também conhece a Escritura. Salmos 91, versículo 11 e 12 diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O diabo usa a palavra de Deus, a palavra que minutos antes ou segundos antes Jesus já havia dito que dela ele viveria, e agora ele usa desta vida que está na palavra de Deus, que é a palavra de Deus, para tentá-lo, dizendo: obedeça, pule, os anjos te sustentarão, tu não tropeçarás em pedra alguma. Se és Deus mesmo, se confias na palavra do teu Pai, pula. Assim também, muitas vezes nós somos tentados a achar que somos superiores porque somos cristãos. Somos superiores e nada, absolutamente nada pode acontecer conosco de ruim. E dizem assim: eu sou crente, as setas do inimigo jamais me tocarão. E às vezes esses crentes acham que são supermens, né? Passam a tentar a Deus, passam a desobedecer às leis de Deus, e passam também a desobedecer às leis do homem, as leis dos governantes, que são também ministros de Deus. Irmãos, Cristo mostrou ao diabo que ele conhecia mais, que ele conhece mais a palavra do seu Pai. Como crentes, também podemos ser tentados pela própria palavra de Deus, colocada de maneira sutil na boca do diabo, na boca de alguém que vem com intenções malignas para nos levar para aquilo que é mal. Quantos, né? Pelo que a Bíblia diz que, ou não diz, né? Que é proibido beber, por exemplo, mas que tiveram lá no passado uma vida de bebida, de bebedice, e aí vem um ou outro e diz assim: a Bíblia não diz que é proibido beber não, vamos ali, vamos dar só um golinho. E aquela pessoa que estava no vício lá atrás retorna para aquele vício, porque não conhecia bem a palavra de Deus. Cristo todo o tempo responde ao diabo com a palavra de Deus. A que você responde quando está diante de uma tentação? Você responde com a palavra de Deus?
Guarda, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas tem muitos crentes que até sabem esse versículo de cor, mas eles querem que a palavra de Deus se teletransporte para dentro deles, sem que eles venham a praticá-la, sem que eles venham a dar atenção aos sermões, sem que eles venham a dar atenção à leitura da palavra, sem que eles venham a buscar piedade diante de Deus, a crescer na graça, buscando o Espírito de Deus em oração, para que Ele venha nos conduzir de acordo com a sua palavra, para que não pequemos. Deus nos dá como crentes responsabilidades, e a maior de todas as responsabilidades é continuar tendo fé, esperança e obediência ao Senhor até que Ele volte. Obedeçamos o nosso Deus, confiemos no nosso Pai, certamente Ele nos sustentará. O Senhor Jesus responde ao diabo e lhe disse, versículo 6, versículo 7, perdão. Respondeu Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não venhamos, sim, irmãos, a tentar o Senhor. Não venhamos, Senhor, a tentar contra a tua majestade, contra a tua autoridade, desobedecendo o teu nome e caindo no erro, no engano do maligno. Nossa oração, que nós como igreja do Senhor tenhamos realmente a palavra do Senhor no nosso coração. E se a boca fala do que está cheio o coração, que a nossa boca, os nossos lábios falem a palavra de Deus. Versículo 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo por 2 vezes atenta contra a divindade de Cristo, tenta-o a desconfiar do seu Pai também, tentam a desobedecer a palavra de Deus. Agora o diabo o tenta a adorá-lo, a negar o seu Pai e a colocá-lo sobre a sua vida, sobre todas as coisas. Jesus agora é tentado a adorar o diabo. Quantos de nós somos tentados a adorar o diabo? Cristo tinha uma missão quando esteve aqui, de salvar o homem, salvar o pecador, de trazer todos os reinos, todas as nações para glorificarem a Deus. Mas isso não deveria ser feito pela luta, pela espada. Ele não deveria conquistar as nações da terra como os outros reis tentaram fazer no passado. Ele não seria como Davi, que conquistou pelo seu poderio militar. Ele não seria como os grandes governantes da Pérsia, da Síria, da Babilônia, que alcançariam tremendas áreas gigantescas do mundo, mas que depois aquilo tudo fugiria das suas mãos. O Senhor Jesus foi chamado a conquistar o coração dos homens de todas as nações, de todos os tempos. Ele sabia qual era o seu chamado. E o Senhor Jesus diz assim no versículo 10: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Ao Senhor teu Deus adorarás. O Senhor Jesus
Cita novamente Deuteronômio: ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Eu citei 2 versículos repetidos, mas são versículos diferentes. Depois você confira no seu lar, Deuteronômio 10, 20, Deuteronômio 3, 13 e 14. O Senhor Jesus não podia negociar o seu chamado em troca de adorar o diabo. Ele teria, na visão do diabo, o seu propósito de vir aqui muito facilitado. Ele conquistaria toda a terra sem mover um dedo sequer. Ele conquistaria todos os reinos da terra sem precisar do sofrimento da cruz, sem precisar ser traído, sem precisar ser negado, sem precisar ser trocado por um bandido, Barrabás. O diabo oferece muitas vezes caminhos para facilitar as coisas, mas ao facilitarmos as coisas, nós estamos deixando de adorar a Deus e nos prostrando diante do maligno. Andemos, irmãos, pelo caminho estreito, porque só pelo caminho estreito nós adentraremos pela porta estreita. Só entrará na porta estreita aqueles que andarem pelo caminho estreito. Com isto, o diabo o deixou, e vieram anjos e o serviram. A palavra do nosso Deus é fiel. Ele foi fiel para com o seu Filho, o ressuscitou dentre os mortos. Neste momento da tentação, enviou anjos para que o servissem. E que esplendoroso banquete Jesus não recebeu neste dia. Assim será, irmãos, as coisas que receberemos de Deus, se aqui agirmos de acordo com a sua vontade. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano as coisas que Deus tem preparado para os seus filhos, para os seus eleitos, para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que conhecem a sua palavra. Nós lemos no início, Tiago capítulo 4, do 1 ao 10, no versículo 7, diz assim: sujeite-se ao Senhor, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo partirá em retirada, como um exército vencido, se nós resistirmos a ele. Mas nós só conseguiremos resistir ao diabo se nós nos lançarmos em obediência, em fé, em gratidão ao nosso Pai, que é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Não há Deus como Ele, que enviou o seu Filho para que viéssemos a crer e a adorá-lo. Se não fizermos isso, se não nos submetermos a Ele, pela carne nós seremos tentados, pelo diabo nós seremos tentados e cairemos. Quer vencer as tentações, quer que resistir ao diabo com eficácia, a fim de que ele fuja de você, curve-se diante de Cristo, curve-se diante do Pai, curve-se diante do Espírito que habita em ti. Que Deus te abençoe. Vamos orar, encerrando este culto ao Senhor nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, bondoso Deus, te damos graças pelo teu cuidado, ó Senhor, em sustentar o teu povo com misericórdia, cheio da tua graça, cheio do teu perdão, Senhor.
Nós não queremos, ó Senhor, pecar contra Ti. Mas às vezes, ó Senhor, caímos, porque desobedecemos, porque demos ouvidos ao diabo, porque demos ouvido a pessoas malignas. Mas, Senhor, o nosso desejo é Te servir, Senhor. Assim, ó Pai, quando caímos, nos ergue, ó Senhor, perdoa os nossos pecados. Nos chama, ó Senhor, a Te servir, a Te buscar, a ler a Tua palavra, a conhecer quem Tu és, quem nós somos, ó Senhor. E depositarmos toda a nossa confiança em Ti, a fim de que venhamos a responder diante das tentações, como o Teu Filho respondeu ao diabo. Nem só de pão viverá o homem. Nós, Senhor, queremos viver da Tua palavra. Nós, Senhor, não queremos tentar a Ti, como o Teu povo tentou em Massá no deserto. Nós, Senhor, não queremos adorar outros deuses, queremos nos curvar somente a Ti. Por isso, Senhor, nos perdoa, nos dá arrependimento, nos liga novamente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus e o amor de Deus Pai sejam sobre todos vós, hoje e eternamente. Amém. 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 Irmãos, só um aviso, estejam atentos a esses dias, que o governador, o governo do estado tem começado a liberar as igrejas para culto. Lógico que existem as regras impostas pelo estado e eu acredito que isso vai aos poucos sendo mais afrouxado, se assim Deus permitir. Ou pode também ocorrer de começar todo mundo a vir para a igreja e também fechar novamente. Nós rogamos para que isso não aconteça mais. Mas as coisas estão tendendo agora a afrouxar. Então você que está em casa, nos dias de culto, devem vir de máscara, devem vir estar com distanciamento entre as pessoas, ter cuidado na hora do final do culto, não estar abraçando, não estar beijando, não estar apertando muito as mãos. Tem várias medidas que devemos tomar também com relação ao templo. Então nós vamos nos reunir com a liderança. Acredito que o pastor Joás e o conselho da central também estará tomando algumas medidas. Nós devemos também ouvi-los e também conversar com a nossa própria liderança aqui da congregação para como nós vamos implantar isso aqui. E fiquem atentos, porque durante a semana, se Deus permitir também, nós já faremos algum culto, tá bem? Fiquem atentos no grupo da igreja. Deus abençoe a vocês. Vivemos em uma época em que se fala muito sobre liberdade e direitos humanos. Mas o que significa liberdade para quem vive na prisão, oprimido ou ameaçado sem ter cometido um crime? Essa é a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que enfrentam perseguição simplesmente por seguirem a Jesus Cristo. Hoje, 1 em cada 8 cristãos é perseguido ao redor do mundo. Há mais de 60 anos, a Portas Abertas acompanha a perseguição da Igreja Global e desde 1993 divulga os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos, a lista mundial da perseguição. Ao longo dos séculos, a Igreja tem sido atacada e reprimida. E, embora os métodos tenham mudado, o objetivo permanece o mesmo: exterminar os seguidores de Cristo. A hostilidade contra os cristãos vem da pressão de governos autoritários, do radicalismo religioso e até da discriminação da própria família.
O extremismo islâmico é sem dúvida uma das fontes de perseguição mais predominantes em várias regiões. Como no Oriente Médio, onde a Igreja luta para permanecer firme em face de conflitos de guerra, fogo cruzado e intolerância religiosa. Na África subsaariana, os cristãos enfrentam os ataques mais violentos liderados por grupos radicais como o Boko Haram e os Fulani. No continente asiático, o poder do comunismo alimenta os grupos ideológicos e é a base de governos ditatoriais como a Coreia do Norte, que está em primeiro lugar no ranking desde 2002. Esse é o país mais perigoso do mundo para um cristão. Na Índia, o nacionalismo exacerbado promoveu ataques contra igrejas, queima de bíblias e abusos de cristãos. O atual partido político expressou publicamente seu desejo de eliminar os seguidores de Jesus até 2021. Embora pareça impossível, a perseguição aos cristãos também está presente na América Latina, onde os cristãos, principalmente em comunidades isoladas, sem recursos ou sob costumes ancestrais, são marginalizados, sendo expulsos de suas terras. Os grupos armados e o crime organizado também agem contra a igreja. Sim, a perseguição é real e ano após ano aumenta, assim como a violência e o número de pessoas e igrejas afetadas. Contudo, as Escrituras nos lembram que as trevas não prevalecerão contra a Igreja de Cristo, pois o Espírito de Deus está sobre ela. Ele nos ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos e proclamar a salvação. E é com essa convicção que nos unimos para fortalecer a igreja perseguida, elevar nossa voz para aqueles que não podem fazê-lo e equipar o corpo de Cristo. Levante sua voz. Apoie os cristãos perseguidos.